Fala aí, galera! Estamos aqui em mais uma mega aula do Fabricadê. Vamos começar hoje a ver um interessante assunto importante chamado de derivação implícita. E é aí que você vai começar a perceber que nos livros, nas apostilas, nas questões de concurso, em faculdade ou em curso preparatório, as questões começam daqui a pouco a migrar pra caramba para questões contextualizadas, questões que se misturam a outros assuntos com muita facilidade, porque esse assunto chama muito outras matérias com a maior facilidade. Então ele se mistura com questão de geometria plana, com geometria espacial e várias coisinhas. Beleza? Então vamos entender o que é uma derivação implícita. Mas antes, vamos entender aqui, o que seria esse símbolo. Esse símbolo, na verdade, é chamado de notação de Leibniz. Essa notação de Leibniz, ela vai ser o quê? Ela vai indicar exatamente em relação a quem que a variável está sendo derivada. Isso acontece porque existem variáveis que não dependem de ninguém. Existem variáveis que elas são independentes. E existem outras variáveis que elas são o quê? Dependentes de uma segunda variável. Não entendi nada. Por exemplo, se você olha para essa equação que eu tenho aqui em cima, o que vai acontecer? Você poderia pegar e isolar o y, passando o x ao quadrado para o outro lado, e na hora que você isolasse o y, passando o x ao quadrado para o outro lado, você poderia ainda tirar a raiz, ia ficar mais ou menos. E detalhe, já teria que ter um detalhe ali, alguma observação na questão, para eu nessa hora saber se eu iria escolher a versão com mais, com menos, ou valeriam as duas. E poderia até mesmo derivar a função a partir daqui. Só que essa aqui é chata, mas não é impossível. Tem umas que se tornariam muito complexas de você fazer se fosse primeiro isolar o y. Há casos até mesmo que você aparentemente isolar o y é impossível, mas derivar, isso você vai conseguir. Essa é a função da derivação implícita. Posso até não conseguir isolar o y em função do x, mas a derivada dele em relação a x, isso eu vou conseguir fazer. Então anota, galera, dy dx quer dizer o quê? Que eu estou derivando o y em relação a x. E na verdade, numa questão dessas, se eu estou derivando o y em relação a x, todas as derivações que vão rolar na questão são em relação a x também, para que você siga o mesmo parâmetro, para que você esteja fazendo todo mundo em relação à mesma variável e as coisas fluam numa boa e as coisas fluam corretamente, tá? Então eu vou apagar aqui, que isso foi só um rascunho bem vagabundão. E aí, o que eu quero agora, né? Se eu tenho isso daqui, para quem é bom de analítica sabe até que isso é uma cônica, é uma circunferência, e aí eu tenho que sair do lugar, eu tenho que obter a derivada do y em relação a x, mas de uma maneira que eu não isole o y. Vamos fazer o seguinte, é uma igualdade. Se eu derivar de um lado e também derivar do outro, você concorda que não tem problema? Em qualquer coisa na matemática, se você faz a mesma coisa de um lado e do outro, não tem problema nenhum. Então é isso que a gente vai fazer, minha gente. Você vai derivar em relação a x. Então, mais do que nunca, essa notação, essa simbologia que a gente usou lá nas primeiras aulas, vai fazer sentido como nunca, que eu vou derivar tanto o lado da esquerda quanto o lado da direita em relação a x. E aí, fazendo isso, galera, o que vai acontecer? Bom, o principal é você entender o que ocorre aqui, tá? Gente, isso aqui é a mesma coisa que botar x2 mais y2 linha, tá bom? Só que quando eu boto linha, você perde um pouco a referência de relação a qual variável você está fazendo a derivada. Se você, na hora, conseguir fazer isso sem se enrolar, beleza. Se você não está entendendo que você nunca viu isso na vida, relaxa que depois eu vou te explicar o que é para não ocupar o teu HD, a tua cabecinha com isso agora. Tá entendendo até aqui? Eu só peguei a igualdade e derivei ambos os lados em relação à mesma coisa. Ponto. Acabou. Só que eu tenho que continuar. A derivada não para por aqui. Isso aqui é só um símbolo de que eu estou começando a derivar. Esse hieroglifo satânico aqui só quer dizer isso. Ó, tá vendo a igualdade? Tá vendo esse lado? Vou começar a derivar ele.
E como é que eu derivo o x2, gente? Derivada de x2 dá 2x. E como é que eu derivo y ao quadrado, gente? Derivada de y ao quadrado vai dar 2y vezes a derivada dele. É como se fosse uma regra da cadeia agora. Você deriva o y ao quadrado e depois vem o que vem aqui, ó, a derivada da base, que é dy dx, que muitos chamam de y', ok? Vou fazer um crime para você não se enrolar. Na verdade, eu estou fazendo isso tanto aqui quanto ali. No x ao quadrado, a derivada dele vira 2x vezes derivada de x em relação a ele mesmo. Isso acaba cortando e fica 1. Fiz um crime bizarro aqui, mas é só para você lembrar e entender, caso você seja muito travado. Então, eu meio que estou fazendo a mesma coisa em relação a x, em relação a y. Só que o do y, você não vai cortar, né? Não acredito que eu estou falando isso. Você não vai aqui eliminar nada, vai ficar o dy dx normalmente. Beleza? Eu aqui abusei do coloquial para te fazer entender, mas eu acho que agora ficou bem claro. E aí, do outro lado, o que importa é que é uma constante, e constante não importa a raça, credo, cor, se é constante, a derivada dela em relação a qualquer coisa é sempre igual a zero. Bom, se você fez essa etapa correta, a sua questão está praticamente pronta e feita. Que o problema é você migrar daqui para cá, minha gente. Então, derivei esse cara, e aí não aparece nada do lado, porque ele já é a variável escolhida. Eu já estou fazendo as coisas em relação a x. O cuidado extra tem que surgir quando eu faço as coisas em relação... Perdão, quando eu vou derivar as coisas que tem y. Porque quando eu vou derivar as coisas que tem y, tem que ter, ao final, um dy dx, depois de eu fazer a regra toda para aquela letra, ok? Agora eu vou isolar esse pedaço. Vou jogar o 2x aqui para a direita. Vai ficar 2y vezes dy dx igual a menos 2x. Eu posso até aqui no caso pegar e dividir por 2 em ambos os lados. E esse y que sobra pode ainda vir dividindo, já que ele está multiplicando, ali para a direita. Então pronto, isso vai dar menos x sobre y, ok? Então a derivada de y em relação a x vai ser menos x sobre y. Geralmente vai ficar em relação às letras x e y mesmo, porque olha o nome, não é derivada explícita, é derivada implícita. Tá, e daí? A derivada explícita é aquela que você faz, consegue isolar o y, consequentemente deriva pelo método tradicional e no final as coisas ficam só em função do x. Aqui implícita porque fica ela em função dela mesma. A derivada do y fica em função do próprio y original, justamente porque você tem essa dificuldade em isolar o cara. Claro que aqui dá para isolar o y para depois substituir ele embaixo, mas em outros casos você vai ver que isso é uma dificuldade que você não vai conseguir vencer não, tá? Pelo menos não facilmente. Agora, é claro, muita gente simplifica, como eu falei, e chama isso aqui só de y'. Gente, sem estresse. Se você pegasse ali, tá? E fizesse a questão partindo de onde eu saí e usando y', não tem problema, amigo. Só faz direito para você não se confundir. Mas se você fizer direito aqui, ó, o que vai dar isso? Você vai ter que, ao derivar essa expressão, isso vai dar, então, 2x. Essa parte não muda. Joga o 2 para frente, mais 2y, pela derivada do y, que é y', tudo isso igual a zero, tá? Aí joga o 2x para o outro lado, fica 2y por y' igual a menos 2x. E aí, finalmente, fica que o y', esse 2 já poderia ter cortado
aqui de um lado e do outro, mas ainda falta jogar esse y que está aqui dividindo. Fica que o menos y' vai ser menos x sobre y. Pronto. Você tem, então, aqui o seu y' que eu tanto queria, que deu exatamente a mesma coisa do de cima. É tudo questão de notação, galera. Por falar nisso, vou sair da frente para você poder printar o quadro, ok? Então, considere isso aqui como uma primeira avaliação, uma primeira forma, um primeiro exemplo de você usar isso aqui. Tranquilo? Agora vamos fazer aquele mesmo bate-papo que eu fiz com o de derivação e as regras de derivação. Vamos ver um exemplo com função trigonométrica, um exemplo com função exponencial e por aí vai. Valeu, gente. Tchau, tchau. Bom, galera, agora vamos pegar mais um exemplo em que a gente vai ver aqui mais uma função para a gente pegar, mais uma igualdade para a gente achar o y'. Vou ceder um pouquinho o seu pedido e usar o y' no lugar de dy dx. Então saibam que, a menos que seja uma função, alguma coisa com 3 variáveis, a gente pode se dar o luxo de fazer isso, tá? Cuidado. E também que a máxima aqui é sempre você fazer o quê? Em vez de ficar olhando com cara de xaxim para a cara da igualdade, deriva ambos os lados da igualdade. Então vamos nessa. Eu vou pegar isso aqui e vou derivar ambos os lados. Derivada de x3, jogo 3 para frente, fica 3x2. Como aqui só tem o x, vai ser normal, sem nenhum estresse. Mas quando chegar na derivada do y, aí é que você meio que vai fazer uma regra da cadeia. Você vai derivar o y ao cubo, jogando 3 para frente, e depois derivar o y lá dentro, ficando dy dx. Então, o segredo da derivação implícita, gente, é meio que você pensar assim, que quando chegar na hora em que você tem na frente um y, além de cumprir o protocolo e fazer as regras que você já faria numa questão normal, você vai terminar com dy dx lá no final. Beleza? Então, aqui foi assim, e aqui em algum momento, como tem o y, isso vai acontecer também. Só que aí você tem que lembrar que aqui eu tenho 9xy, e isso é derivada do produto. Derivada do produto, né? Para quem não lembra, fica o quê? Derivada de u vezes v é a mesma coisa que derivada do primeiro vezes o segundo, botar mais embaixo, derivada de u vezes v é a mesma coisa que derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro pela derivada do segundo, né? É aquela notação de u e v, que é o mesmo que usar f de x e g de x, só para economizar tempo e espaço, tá? Bom, então se isso tá dessa forma, aqui à direita, eu vou ter que aplicar quando aparece o produto x vezes y, beleza, gente? Quando aparece o produto x vezes y, eu vou ter que pegar e fazer o quê? O 9 ali na frente não cheira nem fede, ele vai continuar até o final, multiplicando o que quer que venha aparecer agora como resultado. E o que quer que venha aparecer agora como resultado vai ter o quê? Derivada do x, deriva o primeiro, derivação de x vai dar 1, vezes o segundo, mais o primeiro pela derivada do segundo, ok? Cheguei a isso aqui, tá? O grande lance agora é a gente conseguir arrumar e isolar o dy dx, que geralmente é essa segunda etapa chata que existem nessas questões. Então vamos trabalhar aqui, ó, repetir o lado da esquerda e agora pegar e fazer esse distributivo, né? 9y com 9x dy dx. Galera, faz o seguinte, para você não se enrolar, o seu objetivo é isolar o dy dx, não é? Então adota a seguinte tática. Chegou num ponto desse, tudo que tem o tal dy dx, tendo outra coisa junto ou não, você vai jogar para o mesmo lado da igualdade. Tudo que não tem esse dy dx,
você vai jogar para o outro. Então eu aqui, ó, vou pegar esse dy dx que já está à direita e vou mandar ele para a esquerda junto desse. Então fica o quê? 3y ao quadrado dy dx menos 9x dy dx igual a 9y. E esse 3x ao quadrado que está aqui à direita, a esquerda, nossa senhora, a esquerda vai para a direita. Aí, beleza, que com isso você consegue pegar e colocar o dy dx, que nem você, na sociedade, quando tiver aprovado e rico, em evidência. Que aí você vai ter o quê, ó? Coloca o dy dx ali em destaque. Fica ele que multiplica 3y2 menos 9x igual, do outro lado, a 9y2 menos 3x2. Aí, beleza, galera. Esse bloco inteiro é algo que está multiplicando, que virá para o outro lado dividindo. Esse bloco inteiro vai, ao ser passado para o outro lado, dividir essa galera aqui. E com isso, a gente vai ter o quê, ó? Que o dy dx vai dar 9y menos 3x2 sobre 3y ao quadrado menos 9x. Pronto. Tá aqui a derivada de y em relação a x que ele estava pedindo. E é essa a resposta pedida, reparando que, nesse caso, você isolar o y não é como no primeiro. Tenta isolar o y só aqui nessa expressão. Você vai ver realmente a picuinha que vai dar você tentar fazer isso. Tá bom? Então você da frente, você dá um print. Foi aí, galera, questão casca grossa para você passar para aquele seu amigo chato que se acha muito bom em cálculo. Beijão, valeu, tchau, tchau, galera. Bom, galera, agora vamos ver um exemplo de aplicar a derivação implícita aliada a uma função trigonométrica. Ou seja, se eu tiver que encontrar y' em seno de x mais y é igual a x vezes seno de x. Lembrar, no caso aqui, que o y' é o dy dx e que eu tenho que derivar em relação a ambos os lados. Tá ok, galera? Então, assim, muita coisa não vai mudar. Vou variar os exemplos para você ficar mais tranquilo, na verdade, em relação aos mais diversos tipos que podem pintar. Pinta aquela curiosidade. Se tivesse uma função seno, uma tangente, então tá aqui. Tá? Então, primeiro, vamos derivar em relação a ambos os lados. Derivada de seno, galera, é o quê? Cosseno. O chato agora para muitos é lembrar de derivada das funções que eu já dei lá no início, não todas as regras, bem como da regra da cadeia, porque é derivada de fora vezes a derivada de dentro, e ainda que você, na hora que vai aplicar essas regras todas, tem o lance do y tá aparecendo, o que me leva a uma derivada implícita, já que é derivação em relação a x. Então, ó, derivada de fora, cosseno, vezes o de dentro, como é que eu vou derivar x mais y? Essa derivada de x mais y vai dar 1, que é a derivada do x, normal, e um y', não tem regra da cadeia, porque o y está sozinho. Então, só para você ficar assim meio ligado do que está acontecendo, ó, isso aqui é a derivada em relação a x de x mais y, ok? Só para você ficar muito bem orientado em relação a que diabos está acontecendo. Bom, beleza. Primeiro lado foi feito, vamos agora para o segundo lado. No segundo lado você vai ter o quê, né? X vezes seno de x. É a derivada do produto. Então, mantenho o primeiro, ou derivo o primeiro, 1, vezes mantenho o segundo, mais mantenho o primeiro, derivo o segundo. Derivada de seno é cosseno, tá? Pronto. Agora vem aquele mega problema de sempre. É isolar o dy dx.
isolar o y'. Sugestão é a gente aqui fazer com esse cosseno uma distributiva, que aí vai ficar o quê, ó? Cosseno de x mais y vezes cosseno de x mais y igual lá do outro lado a seno de x mais x vezes cosseno de x. Aí, galera, não tem mais muito segredo. Eu tenho que pegar isso, vou passar para o outro lado subtraindo, que aqui está somando, né, minha gente? Então, fica y' vezes cosseno de x mais y igual a seno de x mais x cosseno menos cosseno de x mais y. E aí pronto. Como o meu objetivo é isolar o y', esse cosseno de taranã que está aqui multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Então, ao fazer isso, você vai ter o quê? Que o y' será seno de x mais x cosseno menos o cosseno de x mais y sobre o cosseno de x mais y que veio lá do outro lado dividindo. Tá aqui, gente. Tá aqui no caso que você queria. Lembrando que isso é a mesma coisa que dy dx, o linha saiu apagado aqui, né? É a mesma coisa que dy dx. Tudo bem, minha gente? Beleza? Então, você está percebendo que assim, tem expressão que vai ficar grande mesmo, não tem jeito, não tem nenhuma mágica para pegar isso aqui e simplificar, tá? Vai ficar assim mesmo. Vamos para mais uma, para você ver mais um exemplo. Tchau, tchau. Bom, galera, vamos ver agora como é que eu aplico uma questão de derivação implícita envolvendo uma função trigonométrica inversa. A gente sabe que quando tem função trigonométrica inversa no meio da história, isso tende a ser mais enjoado. Trabalhar com arco seno, arco tangente, arco cosseno, são coisas que o aluno geralmente não domina muito bem, tem sempre uma chance dele dar uma derrapada, e é aqui que eu tô para te ajudar mais uma vez. Primeiro, vamos relembrar, né? Se eu simplesmente escrevo que o y é o arco seno de x, é a mesma coisa que falar que o x é o seno de y. Por exemplo, se você escreve assim, ó, y igual ao arco seno de 1/2. O que eu estou procurando? Quando eu estou virando para você, estou falando assim, ó, o que é o arco seno de 1/2? O que seria saber isso? Você saber isso aqui é você procurar qual é o ângulo cujo seno tem resultado meio. É que nem aquelas questões que eu já te dou a resposta, mas eu quero quem que foi usado. Ó, se o seno do cara vale meio, quem que é o ângulo? 30 graus, tá na tabela. Então você falaria aqui, ó, que o y é igual a 30 graus, ou π sobre 6, né? Isso é a mesma coisa que falar o quê, né? Isso é a mesma coisa, então, por exemplo, você tem só essa igualdade aqui. Se eu falo que arco seno de meio igual a 30, é a mesma coisa que falar que o seno de 30 é igual a meio. É como se o 30, no caso aqui, ó, ele fosse o y e esse o meio fosse o x. Arco seno de x igual a y. Então, seno de y vai ser igual a x, tá? Acho que para isso fica mais claro para todo mundo. Então, essa malemolência de fazer essa conversão, você vai ter que ter o tempo todo, galera. E aqui não é diferente. Fora que, em cálculo, principalmente em termos de faculdade, os livros adoram usar uma outra notação. Como se já não tivesse mais nada para fazer. Ele bota assim, ó, seno menos 1 de x. Isso tem um motivo, porque na verdade, a cosseno e cosseno, eles são a função inversa do seno, cosseno e tangente. E função inversa tem aquele menos 1 em cima mesmo. O problema é que isso acaba gerando uma confusão que vai ter locão
que vai aqui acabar pegando e botando que isso aqui é 1 sobre seno. E não é. É só uma notação, tá bom? Não vai fazer besteira, beleza? Tá? Então, beleza. Já entendi isso. Acho que sim. Aí o que vai acontecer? Tá? Se eu tenho, por exemplo, isso daqui, galera. Se eu quero pegar agora e eu quero encontrar y' em se eu quero encontrar y' em y igual a seno menos 1 de x. Então, viu esse enunciado, tá? Ele quer saber qual é a derivada de y em relação a x naquela relação ali. Lembrando que escrever seno menos 1 de x ou arcosseno de x é tudo the same shit, ok? Vai ser tudo a mesma coisa, tá bom? Tá, o que eu vou fazer? Cara, quando pintar isso daí, na mesma hora, faça uso da função inversa. Faça uso dessa conversão. Fica muito mais fácil, tá? Você vai ver o quê? Ó? Como você sabe que y é igual a arcosseno de x é a mesma coisa que você falar que o seno de y é igual a x, daqui que vai ser construída a sua resposta, tá? Então, pegando isso daí e derivando ambos os lados, você vai ter que derivada de seno de y vai ser o quê? Olha a regra da cadeia, hein, gente? Quer começar pelo lado direito, que é mais fácil? Tudo bem. Tem duas partes ali na igualdade. A derivada da direita é só x, dele em relação a ele mesmo é 1. É jogar 1 para frente, né? Ali regra do tombo, vai ficar só 1, com x elevado a 0, nada demais. A parte da esquerda, derivada de seno de y, derivada de seno é cosseno, e aí rola a regra da cadeia. O de fora pelo de dentro. Tem que pegar o y' ali agora, não tem jeito. Pronto, consegui sair da parte enjoada. Agora basta isolar esse y', joga esse cosseno de y, que está multiplicando, por outro lado dividindo, e eu terei que o y' vai dar 1 sobre o cosseno de y. Ou, se você preferir, terei que o dy dx será igual a 1 sobre o cosseno de y. É só isso mesmo, professor Fortão? Só. Menina, garota. Pois é. Então, estamos aqui com mais uma aula em nosso bate-canal. Espero que você esteja muito, muito bem. Tá legal? Tranquilo, gente? Ok? Você da frente, para você dar mais esse printzinho esperto aí. E espero que esteja tudo ok. Para você que está meio que navegante, lembra que tem as outras funções trigonométricas inversas, né? Então, se eu escrevo, por exemplo, que y é igual a tangente menos 1, isso é a mesma coisa que escrever, por exemplo, que y é igual a arco tangente de x, que é a mesma coisa que escrever que x é igual a tangente de y. E isso funciona, galera, para toda e qualquer expressão mesmo trigonométrica. Então, não viaja. O que eu fiz aqui para seno, eu iria fazer para tangente se fosse naquele caso da mesma maneira. Derivar a partir daqui o y em relação ao x. Primeiro eu faria uso da relação inversa, que é essa de baixo, e iria derivar ambos os lados e mandar bala nas contas, tá bom? Não tem nenhuma diferença, beleza? Bom,
galera, vamos pegar mais uma última questão nesse bloco final, como revisão, como desafio, para a gente poder encerrar muito bem essa primeira fileira de questões que a gente usou para treinar até aqui. E vamos usar agora uma questão um pouco mais difícil, que é novamente encontrar a derivada implícita, o y', nessa expressão daqui. Então, nessa igualdade, a gente sabe que, como for em todas as outras, a gente vai começar derivando em ambos os lados em relação a x. Então, eu vou pegar aqui e vou fazer o quê? Ó? Aí, é claro, do lado da esquerda, você está percebendo que essa questão já mistura muita coisa dos exemplos anteriores. Do lado da esquerda eu tenho uma derivada de um produto. E se é um produto, eu tenho que tomar cuidado que eu vou ter que pegar e fazer o quê, minha gente? Lembra? É sempre importante lembrar que derivada de u vezes v é u'(v) mais u v'. E que com isso você vai derivar o primeiro, e aí no que eu derivo o primeiro, já vai rolar uma regra da cadeia. Porque a derivada de e elevado a alguém é somente o e elevado àquele alguém quando aquele alguém é uma variável, que poderia ser y ou x, mais a derivada em relação àquela mesma variável. Então, se eu estivesse elevando a x e a derivada fosse em relação a x, só daria e elevado a x na fórmula, na resposta final, e acabou. Não tem que fazer mais nada. Mas como a derivada é em relação a x e a letra aqui em cima é y, eu tenho que, ao terminar, lembra, multiplicar por dy dx. E dy dx aqui, na nossa história, vem sendo representado por y'. Show de bola? Então é a derivada do primeiro, e só isso aqui é a derivada do primeiro, vezes o segundo, mais o primeiro pela derivada do segundo. Aí, na hora de derivar o cosseno, vai ser um seno normal, já que ele não depende de y. Vamos para o lado da direita. Independentemente de relação a quem eu derivo, derivada de constante é zero, que é uma boa, já encurta a questão. E derivada do seno? A derivada do seno é cosseno. Só que ali, galera, eu tenho uma função composta. E esse exemplo é muito parecido com um que a gente já fez hoje. Eu derivo de fora e agora derivo de dentro. Ao derivar de fora, seno virou cosseno. Ao derivar o de dentro, o x vira 1 e o y fica y', beleza? Então, ok. Agora vem aquele grande trabalho chatinho de isolar o y'. Conselho de Alexandre, conselho de amigo. O que tem y' eu vou manter de um lado e o que não tem eu vou manter do outro. Mas antes eu vou aqui fazer uma distributiva para separar esse 1 e esse y' do restante das contas. Então, o que eu vou ter? Ó, que é elevado a y vezes y' vezes cosseno de x mais... Menos já pode vir para frente, né? Menos e elevado a y vezes seno de x, que isso vai ser cosseno x mais y vezes o cosseno de x mais y. Aí agora sim, isso daqui vem para a esquerda, ok? Isso indo para a esquerda, você vai ter o quê? Vai ficar que é elevado a y vezes y' vezes cosseno menos y' cosseno de x mais y vai ser desse lado o cosseno de x mais y somado a esse bloco que vai lá para a direita, né? Então, isso aqui eu mandei para a esquerda e isso aqui eu estou mandando para a direita, ficando mais e elevado a y seno de x. Aí pronto, galera. Você botou o y' do mesmo lado, pode colocar o cara em evidência. Com isso, você vai ter que y' que multiplica e elevado a y cosseno de x menos
cosseno de x mais y é igual a cosseno x mais y mais e elevado a y seno de x. Pronto. Tudo isso daqui, embora não pareça, tá certo. E tudo isso daqui a gente vai ter que pegar e passar para o outro lado. Antes disso, já foi sair da frente para você dar um print no que eu fiz até aqui, beber uma água. E tô voltando. Agora sim, esse blocão todo vem para a direita. E aí o cara fica meio bolado achando que ele errou. Não, é isso mesmo, gente, tá? Tem gente que vai ficar aqui, gente, será que eu acertei? Será que não acertei? Aí tu vai ter que confiar no teu taco, porque se você não confiar já era. Com isso você vai ter o quê? Que o y', ele vai ser igual a cosseno x mais y mais e elevado a y seno de x sobre e elevado a y cosseno de x menos cosseno de x mais y, tá? E isso aqui é a mesma coisa que dy dx. Pronto. Chegamos aqui aonde eu queria. E tá aqui, liquidada, tá pago o treino de mais uma questão. Vou sair aqui da frente. Beleza? Então, galera, com essa lindeza terminamos essa primeira sequência de derivação implícita, depois terão outras. Muito obrigado pela sua audiência. Espero que você tenha uma ótima manhã, tarde ou noite, ou quem sabe madrugada de estudos, e vá muito bem na sua prova da faculdade, na escola naval, na EFON, ou os doidos que são curiosos e assinam um plano para ver de bobeira, também que vocês tenham tido uma ótima diversão. Então, beleza, gente? Forte abraço e até mais.